Banco Central acaba de divulgar o Boletim Focus, é a projeção do mercado para os vários indicadores econômicos aqui do Brasil. E é o Gilvan Bueno quem vai trazer os números e analisar qual que é o cenário que temos para o Brasil. Tudo bom, Gilvan? Um ótimo dia para você. Muito bom dia, Carol. Seja bem-vindo ao primeiro dia útil de junho. Alegria estar aqui na sua companhia e da nossa audiência. Pois é, como é que a gente começa esse mês de junho, né? Com boas notícias da economia ou não, Gilvan? Quando a gente fala de Boletim Focus, o indicador que vinha chamando muito a atenção eram as previsões para a inflação. Era semana após semana com uma projeção de alta por conta da guerra no Oriente Médio. Qual que é o cenário que temos agora? Carol, pela 12ª semana consecutiva, a inflação continua aumentando. Ela teve uma alta percentual pequena, mas que, quando nós olhamos há 5 semanas atrás, a expectativa de inflação para o final do ano era de 4,89 e agora chegou próximo a 5,09. O que isso quer dizer? Muitos empresários, muitas famílias precisam tomar decisões, entender como será o futuro. E esse futuro vem dessas projeções do Boletim Focus para responder algumas perguntas. Então, o empresário ele pergunta, olha, eu posso fazer aqui um novo projeto, eu posso pegar um financiamento com um banco? Então, ele sabe que para o final desse ano, se nada mudar no cenário, a expectativa dos juros é de 13,25. As famílias precisam continuar aqui costurando o seu orçamento, entendendo, não se endividando ainda mais do que é possível. Por quê? Porque a gente tem essa expectativa de juros alta. Crescimento econômico é uma coisa que as empresas olham bastante para conseguir fazer o seguinte: contratar mais funcionários, reestabelecer projetos que estavam parados. Então, a expectativa, Carol, do lado positivo que você me perguntou, é que a gente tem uma expectativa que o PIB, que mostra a nossa atividade econômica, nosso crescimento econômico, ele tem uma expectativa de alta. Isso chamou a atenção. E um outro ponto é o seguinte: o consumo das famílias, que foi muito importante para o PIB semana passada, ele mostrou que o câmbio tem uma expectativa de queda. Se o câmbio está mais baixo, isso favorece o consumo das famílias, Carol. E por último, como você sabiamente perguntou, a inflação continua sendo o nosso grande problema, porque ela acaba corroendo o poder de compra das famílias, a cesta básica fica mais cara, e isso pode prejudicar ainda mais o endividamento das famílias. E aqui, Gilvan, eu acabo de trazer uma informação, a Petrobras acaba de divulgar a redução do preço do querosene de aviação em 14,2% a partir de junho. A gente está falando aí de uma queda de 93 centavos por litro e que acontece depois de altas ocasionadas também por conta da guerra no Oriente Médio. A gente vem falando muito sobre isso, né? O quanto que a cotação do barril de petróleo vem subindo devido a essas tensões internacionais. Para que a gente tenha uma ideia, no ano, querosene de aviação acumula alta de 54,5%. Gilvan, o quanto que essa medida da Petrobras também acaba influenciando nessa questão da inflação, de talvez acalmar um pouco o mercado financeiro com relação a essas projeções? A gente fala agora do querosene de aviação, anteriormente a gente falava, por exemplo, sobre o diesel. O quanto que isso consegue diminuir os impactos dessa alta do preço do petróleo? Carol, pergunta muito relevante, e quando eu participei da Brasil Week, eu conversei com o presidente de uma companhia aérea. E eu fui logo nesse ponto que você destacou aqui, que é quanto esse preço do querosene de aviação impacta o seu negócio. Ele falou, olha, isso consome o meu caixa em mais de 60%. E nós sabemos que o setor de aviação no Brasil atravessa grandes desafios quando nós olhamos empresas como Gol, Latam, Azul, empresas que têm um alto endividamento e até outras que chegaram a parar essas operações aqui, como a Avianca. Então, esse setor ele já sofre com bastantes margens e nós sabemos que o turismo vai ser muito responsável agora para o finalzinho do ano, principalmente para as férias. E esse turismo mais caro pela questão da aviação pode puxar a inflação. Então, de certa forma, isso traz um impacto para esse setor e também prepara as férias e traz atividade econômica para algumas regiões que dependem exclusivamente do turismo. Então, isso já também combate um ponto sensível que foi na divulgação do PIB, essa parte de transportes, ela teve um impacto significativo e que, se não tivesse essa visão, pode piorar ainda mais, trazendo falência de empresas, prejudicando e estimulando a demissão de funcionários e, consequentemente, tendo uma população cada vez mais desempregada. Isso traz um impacto também na nossa economia. Então, de certa forma, isso traz um benefício para a parte do turismo e outras concepções do mercado, Carol.
É um pouco do quanto que isso mexe com as nossas projeções de inflação aqui no Brasil. Petrobras anunciando essa redução agora no querosene de aviação. A gente também destacava há pouco redução do diesel, do preço do diesel para as distribuidoras. A conferir os efeitos. Gilvan, obrigada por essa conversa mais uma vez e até uma próxima. Até uma próxima, um ótimo dia.